Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Santos. Neste vídeo eu quero fazer um comentário com vocês, analítico, sobre a chegada do Pedro Caixinha ao comando do banco de reservas do Peixão, né? Para essa temporada de 2025 e também a de 2026, né? Ele assinou por 2 anos com o Santos e esperemos, né, que ele chegue ao final, né? E por que não, né? Se fizer sucesso, né, que ele fique ainda mais tempo na Vila Belmiro, né? O Caixinha é um técnico português de 54 anos de idade, né, que tem uma longa trajetória no futebol, né, e neste sentido, importa muito que a gente pare com essa história de olhar para o Caixinha apenas naquilo que ele fez aqui no futebol brasileiro, tá? O futebol brasileiro foi um recorte do que foi a carreira dele até agora. Este ponto é muito importante, porque se eu falo que ele é um técnico ruim, me baseando nos números dele no Bragantino, então eu tenho um problema de análise aí, né? Ou seja, qual é, na verdade, o manual, né, do analista, né? É olhar para o todo, né? E não apenas recortar. Pegar um pequeno recorte ali e falar, ó, o profissional, ele é muito bom a partir daquilo que ele fez neste recorte. Isso não é sério. Isso não é jornalístico. Isso não é analítico. Isso é amador. Isso tem comprometimento por trás, né? Pode ser até que a pessoa não erre na sua análise quando fizer um tipo de análise como essa apenas de um pequeno recorte, tá? Mas essa análise, ela é amadora e tem tudo para dar errado. Então, mais respeito com o Santos, tá? Ao falarmos sobre o novo profissional que vai comandar o banco de reservas do Peixe. Isso não quer dizer que ele vai ser excelente, que vai ser bom ou que vai ser péssimo, tá? Mas de início, mais respeito com o Santos na hora de fazer análise. E na hora de fazer análise tem que falar o que o cara é de fato, o que é de fato o seu trabalho. E não ficarmos aqui com conversa mole. Beleza, gente? Já chega deixando o like. É importante, muito importante para este trabalho, para este canal, tá? Você que é torcedor do Peixe, tá? Assim, abra um parênteses também para dizer que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet. Para você que é maior de idade, evidentemente tem mais de 18 anos de idade, né? Claramente, né? Sabe que apostar envolve riscos de perder, ganhar e de se divertir e que tudo tem que ser feito com cautela, tá? Atendendo a todas essas condições, tem que apostar pela OneXBet, que é uma gigante do mundo das apostas, tida na Europa como a mais confiável do mundo, tá? Entrega rapidamente o lucro dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Você pode argumentar, eu ganhei R$ 50 numa casa de aposta aí. Josa, eles me entregaram rapidamente. Agora, se você ganhar 3, 4, 5 mil reais, você vai perceber que eles vão pedir o RG da sua tataravó, né? Vão demorar um tempão danado, vão te enrolar o máximo que puderem. Nada disso acontece com a XBet. Nessa hora você vai entender que tem casa de aposta por aí e tem a OneXBet, tá? Se você não conhece, portanto, use o link que está no comentário fixado, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA, que é o código identificador, que vai mostrar para eles por que você chegou lá. E de quebra, eles vão continuar a patrocinar o meu trabalho. Beleza, gente? Dá essa força aí. Muito obrigado. Bora lá, olha só. Pedro Caixinha, novo técnico do Santos. Quem? Pedro Caixinha. Peraí, quem é que estava antes no comando? O Carille, pelo amor. É muito melhor. Para começo de conversa, mudar de Carille para Pedro Caixinha, gente. É muito melhor. Você que está desatento, que não acompanha o Peixe, que está vendo esse vídeo, não é torcedor do Santos, você vai argumentar. Peraí, mas o Carille subiu a equipe. O Carille fez um grande trabalho no Santos, como se o Santos fosse um time pequeno da Série B, né? O Santos era o maior time que estava disputando a Série B e tinha a obrigação de subir. Este é um ponto. O segundo ponto é que você não viu o Santos jogar. Tá? Você não viu como o Santos se comportava, né, na maior parte dos jogos. Você não viu o que era o carilismo no Santos. Aquela praga, né, que estava ali atuando no Santos. Você não viu. Se você visse, você não falaria, você não ficaria aqui apoiando o Carille, tá? Claramente que tem torcedores do Santos que apoiam, que acham que o trabalho dele foi muito bom. Respeito, mas claramente discordo profundamente. Para mim, de Carille para Caixinha, uma mudança absurda. Dá nem para comparar. No mundo em que tem Caixinha, não se fala de Carille, gente, tá? Para começo de conversa, é por aí, tá? Vamos então fazer uma análise? Vamos lá. Ó, o Caixinha. Deixa eu argumentar para você aqui, rapidamente em termos aqui, tá? Vou até retirar a questão aqui do auxílio, né? Porque ele foi auxiliar técnico da Arábia Saudita, de muitos outros times importantes, gigantes, inclusive, lá da Europa, inclusive. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, como treinador, tá? A Leiria, pequeno Leiria de Portugal, tá? Nacional, também de Portugal, Santos Laguna do México, Garrafa, né, lá do Oriente Médio, tá? O Rangers, lá da Escócia, Cruz Azul do México, Shabab, lá do Oriente Médio, novamente Santos Laguna, o Tacheres de Córdoba na Argentina, Bragantino e agora o Santos. Paremos, portanto, de falar, o Caixinha é horrível, porque ele foi mal no Bragantino. Olha a quantidade
de times em que ele atua, ok? Olha só, o Caixinha, gente, fez um trabalho espetacular no futebol mexicano, tá? Um trabalho realmente muito bom no Santos Laguna, era um trabalho genial no Santos Laguna. Naquele momento, ele era um dos melhores técnicos que tínhamos no futebol das Américas. A mesma coisa no Cruz Azul, de tal sorte que lá no México ele é tido como um dos grandes treinadores que existe na atualidade, tá? Tem mercado, inclusive, lá no futebol mexicano. Ganhou títulos importantes, né? Revelou grandes jogadores, trabalhou muito bem com jogadores jovens, né? E quando a gente fala jogador jovem e fala em Santos, tudo a ver, né? Então o técnico também tem que saber fazer um trabalho legal com os jogadores jovens, né? Tudo isso aí faz parte também da trajetória do Caixinha, tá? Fez um bom trabalho, sim, né? Lá no futebol mexicano também com os garotos. E também era um técnico que, como tinha muita tranquilidade para trabalhar, não tinha uma pressão absurda, ele se dava ao direito até mesmo de preparar treinamentos, tá, para aqueles jogadores que chegassem e que não estavam muito adaptados à maneira de jogar da equipe mexicana, tá? Então era um técnico que olhava para vários aspectos, tá? Um dos problemas no Bragantino, na minha opinião, tá? Um problema sério no Bragantino é que o Bragantino dá a entender que é um clube hoje extremamente modernizado e que os profissionais sabem muito bem o que estão fazendo, né? Então o que acontece? Muita coisa que o Caixinha fazia lá no México, ele parou de fazer na equipe do Bragantino. Então, por exemplo, quando chegava um talento, ele não fazia mais a adaptação. Por quê? Porque o departamento de futebol achava que isso não era importante. Quando subia um garoto da base, né, ele também não tinha muito tempo de fazer essa adaptação, porque em teoria o jogador já vinha pronto da base. Então, tudo isso impactou no trabalho do Caixinha no Bragantino. Além disso, precisamos pontuar que, sobretudo, na última temporada, o time perdeu inúmeros jogadores importantes, tá? Então, veja, o Caixinha, ele gosta, por exemplo, de utilizar um jogador enfim, quando ele percebe que o jogador tem qualidade, ele gosta de usar o jogador, né, o máximo possível para que aquele jogador articule dentro da equipe alguns processos importantes. Então, a presença daquele jogador, ele é fundamental, né? Ela é fundamental para que o jogador consiga, por exemplo, materializar algumas funções. E aí ele vai encaixar outro jogador para que ele também faça essa função de entregar, né, ali muitas encaixar funções, né, e assim por diante. Treina também, geralmente, mais de um jogador para algumas dessas, para um mesmo conjunto, para um conjunto de as mesmas funções, as mesmas ações que o atleta tem que praticar dentro de campo. No Bragantino, ele me pede um jogador, por exemplo, que vai praticar essas ações dentro de campo. E ele me pede o reserva desse jogador também. Tudo isso aconteceu no Bragantino. Poucos sabem disso, tá? Mas isso também aconteceu, tá? O Caixinha perdeu o jogador decisivo, perdeu. Agora, evidentemente que ele não foi bem, né? Porque teve muito momento em que ele, para mim, foi responsável sim, né, pela equipe não ter mandado muito bem. Como, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil. Acho que faltou capacidade para o Caixinha de fazer uma leitura melhor sobre os acontecimentos do jogo naquela ocasião, tá? Faltou, na minha opinião, habilidade do técnico e acho que na equipe do Bragantino ele também demonstrou uma capacidade de leitura de jogo menor, com menos qualidade do que ele fazia anteriormente. Então, erros do Caixinha que de fato aconteceram lá no Red Bull Bragantino e que precisamos pontuar. Ele realmente não mandou bem no Red Bull, a despeito de ter perdido de fato muitos jogadores, a despeito também de que muita coisa, muitas ideias que ele tinha, né, ele sequer poderia colocar ali em campo, porque ali há uma camisa de força. Esse profissional faz isso, esse profissional faz aquilo e assim por diante. Eu concordo inteiramente na essência sobre o que está sendo feito no Red Bull Bragantino, desde que aquilo que está sendo feito seja feito por gente competente, o que na minha opinião não é bem o que acontece, ok? Então, aliás, o Bragantino também perdeu dirigentes, tá? Então, dirigentes que bancavam o técnico, dirigentes com quem ele conversava, foram saindo pouco a pouco. Então, ele ficou ali com todo o problema somente para ele. O Bragantino, que falhou em 2024, falhou muito em virtude da Red Bull, falhou muito em virtude dos dirigentes, falhou muito em virtude de uma concepção. As pessoas não se lembram disso, as pessoas não criticam os dirigentes, as pessoas não criticam a Red Bull, as pessoas só criticam o técnico. É muito fácil assim, né? Agora, será que quem critica a chegada do Caixinha ao Santos sabe de tudo isso? Será que sabe? Pois bem, vamos lá. Como é o Caixinha como técnico de futebol? Ele é um técnico que gosta muito desse 4-3-3 ofensivo,
Preferencialmente, a equipe dele joga bem mais no ataque, mas o Caixinha não é propriamente um técnico dessa linha ofensiva. Ele é um técnico, gente, né, de um jogo, né, de assim, ideias, né, bastante curiosas e interessantes, né? Esse futebol misto, né? Esse ataque e defesa, né? Esse estilo de jogo em que a equipe vai muito se adaptar ao seu adversário, vai esperar, vai fazer a leitura do que é o adversário no planejamento para o jogo e vai ser capaz de mudar essa leitura ou confirmá-la nos primeiros momentos do jogo contra esse adversário, tá? Então, a partir daí, a equipe vai ser extremamente ofensiva. A partir daí, a equipe vai ser, né, defensivo especulativa. A partir daí, a equipe vai ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Vai ser uma equipe mista, digamos assim, ok? Tá. Nesse sentido, já muda muito em relação ao defensivista Carille, né? Que, assim, parece que tem medo, na verdade, de atacar, né? E um grande problema do Santos na Série B era que a equipe, uma questão de circunstância, né, tinha muito mais posse de bola que grande parte dos seus adversários, mas quando estava trabalhando no campo de ataque, não tinha competência para trabalhar no campo de ataque, porque havia um problema no Carille do Santos, né, um problema de ideia, incompatibilidade, paradoxo de ideia, ou seja, vamos lá, o Santos tinha a maior posse de bola em relação à maior parte dos seus adversários, mas era uma posse de bola por circunstância, não por ideia. O que significa isso, José Novares? Circunstância, o Santos ter uma camisa maior, ter um elenco maior, ter muito mais gasto com o seu elenco, tá? Diante de outros adversários que tinham medo do Santos, que precisavam jogar na defesa contra o Santos. É circunstância, por exemplo, de ter um homem a mais, circunstância de estar jogando na Vila Belmiro contra qualquer um, é Santos e pronto, né? Várias outras circunstâncias também. Ou seja, o Santos, né, por ser muito maior que a maior parte dos times, que todos os times que estavam na Série B, o Santos, na verdade, fazia o quê? O Santos tinha, né, em geral, uma posse de bola maior que os seus adversários, né? Por causa disso, ou seja, circunstância, não era por ideia do técnico que valorizava, né, o jogo ofensivo, né? Não era uma ideia do Carille. Então, olha que paradoxo, olha que estupidez. Eu vou buscar um técnico para o melhor elenco da Série B. Esse elenco da Série B vai jogar na maior parte do tempo com a maior percentual de posse de bola, só que eu vou trazer um técnico defensivo, que não sabe armar equipe para atacar. A meu ver, nem para defender, tá? Acho que elogiam muito ele quando fala um técnico defensivo. Mas não sabe fazer esse trabalho tão bem assim como muitos alegam. Tá? Aliás, eu não sei porque esse técnico veio para o Santos, sendo que ele já tinha fracassado antes. Tá? Então veja, como ele não tem a ideia do jogo ofensivo, ele não treina o jogo ofensivo. Se ele não treina o jogo ofensivo, fica tudo por parte dos seus jogadores. Então no jogo, os jogadores vão ter que ficar ali no terço final, correndo para lá, correndo para cá, mas não tem jogada ensaiada, não tem jogada treinada. O técnico não dá subsídio para que o jogador ataque o espaço no costado da zaga, para que o jogador se associe no 1 a 1, para que o jogador, por exemplo, ataque o espaço lá no lado do campo, enquanto o ataque também aos espaços acontece no outro lado do campo, para que aquele que porta a bola possa caminhar em direção ali ao centro da área. Tem nada disso. Por quê? Porque o técnico não treina a equipe para ter esse tipo de jogo. Por quê? Porque ele não sabe. Carille não sabe. Carille é completamente analfabeto, gente, no jogo, na prática do jogo ofensivo. Este é o ponto, tá? Caixinha é um técnico de ideias, né, que valorizam o ataque quando ele é necessário, a defesa e as ações defensivas quando elas são necessárias também, tá? Para tanto, diante do jogo contra uma equipe mais forte que o Peixe, provavelmente o Peixe vai jogar, né, atuando no jogo defensivo especulativo. Diante de equipes mais frágeis que o Santos vai jogar com maior percentual de posse de bola. Essas duas coisas, esses dois jogos são treinados pelo técnico, tá? E como ele não pode abrir mão, inclusive, de que o jogo possa mudar, que circunstâncias possam fazer com que, né, dentro da própria partida, o adversário passe a ser ofensivo e não defensivo, ele treina a sua equipe para jogar no ataque, ele treina a sua equipe para jogar na defesa, mas ele treina ao mesmo tempo sua equipe para, quando ela estiver no ataque, ela possa praticar ações defensivas. E para quando ela estiver na defesa, ela possa praticar também ideias ofensivas. Este é o ponto. Este é o Caixinha. Um técnico de ideias.
pode não dar certo no Peixe. Mas paremos de comparar, né, assim, com outras coisas, outros técnicos que poderiam chegar ao Peixe. E paremos de falar que ele é incompetente por aquilo que eu vi lá no Red Bull Bragantino, porque foi muito pouco. É uma amostra muito reduzida do que foi a carreira do Pedro Caixinha. A meu ver, o Santos contratou sim um técnico que, em teoria, chega a Vila Belmiro para ser um bom treinador. Esperemos que as ações da gestão sejam as melhores possíveis, né? Esperemos que a gestão banque o técnico nesses 2 anos de contrato. Esperemos que a gestão, de fato, não fique apenas em galopo, mas contrate outros jogadores, né? Para que o Santos monte, de fato, uma equipe muito boa e competitiva para os desafios de 2025. Porque, na minha opinião, ao buscar o Pedro Caixinha, busca sim, em teoria, um bom técnico para comandar este processo. Esta é a verdade. Quem falar que o técnico era ruim, analisando só o que ele fez no Bragantino, pare de dar assim, atenção para esse tipo de analista, porque de analista ele não tem nada, absolutamente nada. E acho que também pratica falta de respeito com o Santos Futebol Clube, amigos e amigas. É isso. Se gostaram da análise e achar que eu mereço, deixa um pix aí para dar uma força pro canal, de qualquer valor, tá? De qualquer valor. Fico muito grato por essa generosidade também e muita sorte ao Peixão, ao Pedro Caixinha no seu novo clube e também a todos vocês, torcedores e torcedoras do Santos, a quem aproveito para mandar um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Muito obrigado, gente, pela generosidade de sempre. É isso.